Bom dia a todos. Então, é com muito prazer que vou dar continuidade ao evento A Conexão entre o Uso de Substâncias e Traumas, um olhar para além da superfície do iceberg. Então, agora eu vou falar um pouco sobre a regulação emocional e o trauma em usuários de crack. Bom, então, quem sou eu? Então, eu sou a Jalusa Aimee Schneider, sou doutora em psicologia pela PUC do Rio Grande do Sul. Realizei trabalho ao longo da minha trajetória profissional, como psicóloga, com usuários de substâncias em comunidades terapêuticas, hospitais e atendimento particular, além de ter experiência também com vítimas de violência infantil, tanto no consultório quanto em avaliações periciais para o sistema judiciário. E no meio acadêmico, então, tanto no mestrado quanto no doutorado, eu busquei pesquisar, especificamente as questões dos usuários de crack. Então, essa apresentação está sendo gravada porque, por um problema de saúde, eu não ia conseguir estar no sábado presente com vocês. Então, para eu poder participar deste evento, que é com muita satisfação que eu participo, eu então gravei essa apresentação que está sendo passada para vocês e depois vocês podem, mandar e-mail com questionamentos, com dúvidas, ou mesmo falar com o moderador, Dr. Bruno Palhano, que possivelmente está com vocês, que ele também pode me trazer depois alguns questionamentos. Então, a ideia aqui é poder falar, introduzir um pouquinho essa relação da regulação emocional e do trauma com o uso de crack, e depois poder trazer um pouco sobre a intervenção com esses usuários que eu utilizei na minha tese de doutorado, que eu avaliei a viabilidade na minha tese de doutorado. Então, trazer um pouquinho para vocês de como foi e dessas evidências. Então, bom. Primeira questão, assim, porque o crack, né? Então, como eu falei anteriormente, eu sempre busquei, visei trabalhar com usuários de crack nas minhas pesquisas acadêmicas e algumas vezes me questionam por que o uso do crack, né? É um problema de saúde pública? Então, acho importante trazer, assim, que neste último LENAD, no terceiro LENAD que saiu agora, então fui questionada pela questão, bom, 0,9% da população da pesquisa eram usuários de crack, tinham problemas, com o uso de crack. Então, de novo, é um problema de saúde pública? É importante destacar, que tem duas questões, desse 0,9% dessa população brasileira. Então, que no próprio LENAD eles trazem, que é uma pesquisa que são perguntados para eles sobre o uso de substâncias. Então, o uso do crack, ele é extremamente estigmatizante e tem medo, muitas pessoas têm medo das complicações de suas vidas pessoais em relatar o uso. Então, podendo ter omissões deste uso, além de, sim, ser uma pesquisa domiciliar e que a maior parte dos usuários de crack no Brasil vive em situação de rua ou em locais que não são domicílios particulares, então não participando dessa pesquisa. Isso nos diz de uma população extremamente vulnerável e que, sim, é um problema de saúde pública em nível nacional. Isso porque os usuários de crack, então, eles possuem comportamentos de risco e consequências cognitivas, físicas, sociais, profissionais e familiares bem importantes, né? Há uma prevalência de internações no Brasil por uso de substância pelo uso de crack, gerando um alto custo financeiro, o que nos leva a pensar, bom, quais são os modos de tratamento são efetivos para esses usuários? O que a gente está fazendo? Então, a gente percebe que, sim, há uma carência de embasamento científico nas políticas públicas, resultando em práticas de saúde e assistência de baixa efetividade para essa população. Aí vem, então, a grande questão, dessa busca que eu tenho de conhecer melhor essa população que é de vulnerabilidade, que a gente precisa estar atento, pensando em como intervir com maior efetividade. E, bom, aí entra o nosso tema de hoje, que o uso de crack está atrelado a uma frequente alta exposição a diferentes tipos de violência no contexto brasileiro, assim como em outros contextos,
né? Então, a gente percebe que existem eventos traumáticos, experiências traumáticas na vida desses usuários. Então, pensando nessa questão do estar atrelado a maior frequência de exposição de diferentes tipos de violência, né? Bom, então isso é algo que a gente sim tem que se preocupar e o que traz a grande relevância de a gente poder estar discutindo isso neste sábado, né? E poder estar contando com esses diferentes profissionais olhando para além desse iceberg, porque sim, tem muita coisa aí que é para além desse uso de crack. Então, o que a gente tem de experiências traumáticas e consumo de crack, né, na literatura? A gente tem uma alta frequência de históricos de maus tratos na infância, a gente tem uma exposição a diferentes tipos de violência, né, na vida adulta, durante o uso de crack, violência de gênero, né? Então, muitos tipos de violência. E temos o TEPT, transtorno de estresse pós-traumático, que é uma das principais consequências do histórico de maus tratos, do histórico de violência, né? Como um fator de vulnerabilidade para o uso de substâncias. Então, temos diversas questões que as experiências traumáticas podem influenciar no consumo de crack. Bom, então, daí surge esse questionamento. Bom, experiências traumáticas aumentam a vulnerabilidade para o uso de substâncias. Literatura, evidências, muita coisa, muitos artigos relevantes, muitas evidências importantes que nos trazem sobre isso. Mas, bom, nem todos que têm experiências traumáticas acabam utilizando substâncias. Então, o que tem aí no meio que são as diversas variáveis intervenientes que podem estar influenciando e podem moderar, né, essa maior ou menor vulnerabilidade para esse uso de substâncias? E nessa perspectiva, então, nas diversas teorias, eu busquei na teoria da automedicação, né, dessa questão das experiências traumáticas, do TEPT, então, na teoria da automedicação dessa vulnerabilidade para o uso de substâncias. Isso porque que o uso das substâncias, ela pode funcionar como estratégia de evitação para essas emoções insuportáveis que muitas vezes são decorrentes dessas experiências traumáticas, das experiências de violência, de maus tratos que esses indivíduos viveram ao longo da sua vida. Então, pensando nisso, as emoções e o manejo dessas emoções, né, eles são moderadores desse consumo de substância. Porque quando a gente está falando de emoções, a gente está falando de sofrimento, de alegria, né, emoções prazerosas, emoções desagradáveis. Então, a substância, de uma forma bem generalizada, a gente pode falar que ela traz um alívio imediato desse sofrimento e traz um aumento desse prazer. Então, também as expectativas, a parte cognitiva sobre como a gente acredita lidar com as emoções vão ser extremamente importantes. Porque se a gente tem uma alta expectativa de que eu consigo lidar com a minha emoção dolorosa, né, meu sofrimento, eu vou ter mais confiança de conseguir me sentir bem, me sentir melhor em relação a essas emoções negativas e talvez eu busque estratégias adaptativas para isso, que não me levem a um prejuízo. Agora, se eu tenho baixa expectativa, se eu acredito que eu não vou conseguir diminuir esse sofrimento, essa emoção negativa, eu não vou ter confiança, e daí sim, né? Aumenta a urgência de buscar algo que seja funcional para diminuir meu efetivo rápido. Então, acabamos buscando estratégias que podem causar prejuízo, né? Então, que entre elas é o uso de substâncias. Então, bom, o que podemos tirar disso? Que a falta de habilidades de regulação emocional, a falta de estratégias de enfrentamento positiva, falta de manejo para lidar com essas emoções negativas decorrente dessas experiências traumáticas, né? Aumentam a vulnerabilidade para o uso de substâncias, pensando nessa ideia de automedicação. Mas o que são? O que é essa falta de habilidades de regulação emocional? A literatura nos traz diversas, né,
diversas formas de explicar a regulação emocional. Eu trago aqui, então, a que eu utilizo, que é a descrição de Linehan, né, que ela traz 4 pontos importantes. Que, bom, ter habilidades de regulação emocional é conseguir inibir os comportamentos considerados inadequados e impulsivos relacionados a fortes emoções. Então, bom, comportamento tem uma forte emoção, um sofrimento, ou uma irritação, né, uma tristeza muito alta, ou mesmo uma euforia. Então, aquele comportamento impulsivo que me gera, daqui a pouco falar aqui, falando de substâncias, de usar substâncias, se eu tenho habilidade de regulação emocional, sei que isso é algo que vai me dar uma consequência negativa, eu consigo inibir. O outro ponto é conseguir internamente me organizar para planejar uma ação a partir de um objetivo externo. Então, eu consigo fazer essa regulação emocional internamente e planejar isso e uma forma efetiva dessa ação. Outra forma de regulação emocional, outro aspecto, é a redução da intensidade dessa ativação e excitação fisiológica causada pela forte emoção. Então, lembrando que emoção tem o aspecto fisiológico, então conseguir reduzir essa intensidade de quando te ativa a emoção forte, né? Conseguir diminuir isso para que eu consiga lidar com ela, é importante. E também, numa emoção intensa, fortíssima, intrusiva, conseguir alternar o meu foco atencional, conseguir mudar isso e não ficar só, muitas vezes até ruminando sobre isso, numa questão de não conseguir sair dessa emoção intensa e acabar, claro, buscando alívio imediato em algum comportamento considerado inadequado e impulsivo. Então, nessa perspectiva, com esses pontos de regulação emocional, bem brevemente, né, a desregulação emocional é não ter essas características. Então, a falta dessas características aumentam a vulnerabilidade para o uso de substâncias. Na perspectiva teórica, né, que a Linehan traz, então a desregulação emocional ela tem 2 principais aspectos, né, que aumentam a possibilidade de a gente ter essa falta dessas habilidades, que são os ambientes invalidantes e a maior vulnerabilidade emocional. O que é isso? Quando a gente fala de vulnerabilidade emocional, a gente está falando, sim, muito dos aspectos fisiológicos dessa emoção. Então, aquelas pessoas que têm essa vulnerabilidade emocional, que têm a falta da regulação, ela tem uma sensibilidade maior aos estímulos emocionais, né? Ela tem uma intensidade emocional maior e ela tem um lento retorno à linha de base. Então, se vocês conseguem ver nesse desenho ali, as pessoas com respostas habituais, as pessoas, e isso digo, todos nós temos momentos em que a gente tem emoções fortes, né? Que a gente tem aquele pico da emoção fortíssima e depois volta à nossa linha de base. Então, quando a gente tem estímulo emocional, então a gente tem esse pico e volta. A pessoa que tem desregulação emocional, que tem essa vulnerabilidade emocional, ela vai, esse mesmo estímulo emocional, né? Ela vai ter a sensibilidade vai ter ela fazer ela ter muito maior essa emoção, né? Essa forte emoção. Então, a intensidade vai ser muito alta, ela vai ter uma sensibilidade maior a qualquer estímulo. Então, aquilo que para mim pode não ser algo que me gere esse estímulo emocional, para quem tem uma desregulação emocional, vai ser maior. E tem esse lento retorno que faz com que, tenha muito mais tempo e para se colocar em comportamentos considerados impulsivos e inadequados. Outra questão que ajuda, então, é os ambientes invalidantes. Aqui eu estou trazendo de uma forma bem generalizada, tá, pessoal? Mas os ambientes invalidantes, então, são aqueles contextos em que há invalidação sistemática dos comportamentos privados de um indivíduo, dos nossos sentimentos, ao longo do nosso desenvolvimento. Então, sim, a violência, a negligência, os limites precários, né?
a não a aceitação dos cuidadores. Então, tudo isso vai nos dando uma invalidação de que aquilo que a gente sente, de que aquilo que a gente pensa não é válido. Então, a gente não vai confiar, a gente vai tendo uma desconfiança das nossas próprias emoções, né? Então, a violência, né, a negligência, aquilo que a gente deveria estar sendo cuidado, que deveria, né, os cuidadores estar realizando, a gente não tem isso. Então, nesse momento, a gente aumenta, é um ambiente invalidante e aumenta essa vulnerabilidade até uma desregulação emocional. Então, nessa perspectiva, pensando em tudo isso, a literatura vem indicando que o ensino de habilidades de regulação emocional, que vai aumentar e selecionar novos repertórios comportamentais para lidar com as nossas emoções, elas são consideradas um fator de proteção para o tratamento do usuário de substâncias. Isso porque a falta de habilidade para lidar com elas, relacionadas ao trauma, a outras situações estressoras ao longo da vida, vai afetar também diretamente a abstinência desse usuário. Porque se eu não aprendi ao longo do meu desenvolvimento, depois, após ter um trauma, né, a lidar com o sofrimento, como é que eu vou lidar com o sofrimento, com as emoções intensas que a abstinência, que o craving vai intensificar? Então, ensinar formas de lidar com essas emoções vem sendo destacado para os usuários de substância, né, na literatura. Bom, então, pensando na intervenção, o que eu pensei, pensando em todas essas questões, né, que eu trouxe brevemente, pensar na questão da intervenção para esses usuários. Quando a gente fala de intervenções para usuários de substâncias, então o Instituto Americano sobre o Abuso de Drogas, o NIDA, vai dizer que é importante compreender as relações funcionais do comportamento humano e as variáveis que são relacionadas para a sua manutenção. Então, vamos pensar assim, em vez de pensar o que está dando errado com esse uso da substância, bom, mas por que ele é mantido, né? Ele é funcional para, por exemplo, na questão das emoções, para diminuir sofrimento. Sim, ele é funcional para isso. Então, a gente tem que entender o que funciona e o que eu posso colocar, né, fazer com que existam outros tipos de comportamentos que sejam também funcionais para isso que mantém, que auxilia na manutenção desse uso, né, para que eles tenham formas diferentes, habilidades diferentes. Então, hoje, o manejo de contingência baseado em vouchers e prêmios é recomendado pela EPA, né, como uma intervenção complementar, pensando nesses novos reforçadores sobre comportamentos incompatíveis ao uso, então, e tem um resultado de eficácia, porém, em estudos brasileiros, não tem uma baixa aplicabilidade em contextos naturais, isso é, no dia a dia. Então, pensando em compreender essas relações funcionais do comportamento humano e as variáveis relacionadas à manutenção desse uso de drogas, a gente vai pensar em tratamento, assim, que aqui no Brasil a gente vê existe uma divergência de modelos de intervenção, né? Não tem, até agora, conhecimento, um tratamento que seja efetivo, eficaz para o transtorno por uso de cocaína. Aqui eu falo do crack, né? Mas é da cocaína, da forma de utilizar o crack. Então, a gente precisa, pensando que lá, como falei, que é um problema de saúde pública, né, em nível nacional, a gente precisa estudar necessidade de intervenções com base de evidências que sejam aplicáveis em contextos naturais, né, que sejam aplicáveis nos contextos que a gente tem, né, aí de tratamento, de assistência para esses usuários. Quando a gente fala ali das intervenções comportamentais que são indicadas, pensando naquilo, hoje a gente tem uma vasta literatura falando nessas terapias baseadas em processos, e intervir em componentes moderadores e mantenedores dos comportamentos alvos para a mudança almejada. Então, a gente viu que os comportamentos alvos é o uso do crack, que eu estou olhando aqui, né, a mudança
é almejada, mas um comportamento moderador e mantenedor pode ser a forma, o manejo de lidar com as emoções, que eu não tenho, falta de habilidades. Então, ensinar novas e diferentes habilidades, né, para promover a qualidade de vida desses usuários é muito importante no tratamento. E, bom, aí vem, pensando terapia baseada em processos comportamentais, ensinar habilidades, promoção de qualidade de vida, vem a terapia comportamental dialética. Vocês conhecem? A terapia comportamental dialética, então, a DBT, pensando na sigla que a gente vê mais na questão em inglês, né? Ela é uma terapia que hoje que foi iniciada, né, para comportamentos de automutilação, então comportamentos impulsivos, com alta desregulação emocional, e que hoje tem fortes evidências para transtorno por uso de substâncias também. Tá? Então, a minha ideia aqui não é fazer uma aula da terapia comportamental dialética, é só apenas trazer para vocês da onde que foi embasada a intervenção, né, que eu vou brevemente explanar para vocês. Então, a terapia comportamental dialética, ela tem a fundamentação dela no comportamental, na terapia comportamental, que ela visa, então, a modificação de padrões de contingência para mudar comportamentos alvos, buscando a qualidade de vida, no que a autora dessa teoria traz, que uma vida que vale a pena ser vivida. Então, pensando que os usuários de substância, muitas vezes, eles estão numa ampla evitação desse sofrimento, né? Mas que eles não têm uma construção de uma vida valorizada, uma vida que vale a pena ser vivida, uma vida com qualidade de vida. Então, a busca nisso. A terapia comportamental dialética, na sua forma completa, ela é feita de 4 módulos. Ela é uma terapia que é considerada modular. Então, ela é composta da psicoterapia individual, da orientação por telefone para os pacientes, de uma consultoria de equipes entre terapeutas, né? E o treinamento de habilidades em formato grupal. Tá? Então, esses módulos são importantíssimos, entendeu? Cada um deles tem evidências importantes sobre a sua efetividade. Né? O treinamento de habilidades em grupo, né, vem sendo estudado fortemente como uma intervenção autônoma. Então, sem aqueles outros módulos, né? Com evidências muito promissoras em populações clínicas diversas, então, incluindo o uso de substâncias. Os módulos deles são mindfulness, habilidade de mindfulness, habilidade de efetividade interpessoal e tolerância ao mal-estar e regulação emocional. As evidências que a gente tem hoje para usuários de substâncias, então, são que as habilidades de tolerância ao mal-estar e a regulação emocional são habilidades importantes para o tratamento desse usuário de substâncias. Lembrando, né, que quando a gente fala dessa intervenção autônoma, que a gente está falando de que ela pode ter a psicoterapia individual com um terapeuta que não é da DBT, né, e o treinamento de habilidades, ele permite que a gente procure as habilidades que são pertinentes e que podem ser efetivas, né, para aquele grupo que a gente visa, que a gente quer tratar. Então, nessa perspectiva, é possibilitado a flexibilização de quais habilidades tu vai utilizar. Sendo que essas duas, então, de tolerar crises, de tolerar o mal-estar, de ter habilidades para que essa crise não piore. Então, tem uma crise, tem um sofrimento muito intenso, mas que eu consiga parar e não piorar isso utilizando substância para acalmar, para lidar com esse sofrimento, além da aprendizagem de manejos efetivos, manejos adaptativos de regulação emocional. Então, como eu falei para vocês, que meu trabalho de doutorado, minha tese, então, foi uma adaptação
né, a partir do modelo de treinamento de habilidades de regulação emocional da terapia comportamental dialética, e eu foquei nos usuários de crack, pensando na avaliação da viabilidade dessa intervenção, né? Então, pensando num primeira etapa das evidências de efetividade, que é pensar na viabilidade dessa intervenção no contexto brasileiro. E por que que Jalusa tá trazendo isso nessa questão quando a gente tá falando de experiências traumáticas aqui, né, pro trauma? Quando a gente fala de viabilidade, uma das questões importantes para a gente ver se as intervenções têm evidências de viabilidade para esses contextos que a gente quer inserir essa intervenção, é importantíssimo que a gente busque quais são as características, a demanda desses usuários, desses pacientes que a gente quer inserir essa intervenção. Então, nisso, pela literatura, pelos altos índices, né, de histórico de maus tratos, de históricos de trauma. Então, eu busquei compreender quais são qual eram os índices de maus tratos entre os participantes, né, que passaram por esse treinamento de habilidades. Então, aqui tem alguns os resultados disso. E que bom, se a gente vê todos esses vermelhos, quer dizer que um participante dos grupos tiveram algum tipo de maus tratos extremo ou severo. Se a gente olha ali, teve 2 apenas que não tiveram maus tratos severo ou extremo, mas tiveram moderado. Então, isso quer dizer que, bom, que sim, esses usuários que participaram, eles têm uma demanda, eles têm essa característica de ter passado por maus tratos. Então, essa intervenção que eu estou trazendo para vocês, ela foi pensada nessa demanda, nesse contexto, em diminuir também os sintomas de TEPT, que foi algo alto também entre esses usuários, pelas experiências de maus tratos na infância ou por outros tipos de violência decorridos na fase adulta. Então, para a adaptação dessa intervenção, então, fizemos grupos fechados com até 8 participantes, né? Então, de início, 8 participantes, não entrava ninguém. Fizemos grupos com homens e mulheres em tratamento em comunidades terapêuticas, pensando na questão que eles tinham que estar abstinentes para entrar nesse grupo, para entrar nas questões de pesquisa. Mas é claro que era um grupo só de homens e outro grupo só de mulheres, né? Então, em comunidades específicas para homens e comunidades específicas para mulheres. O modelo das sessões continuou igual. Então, ela inicia com exercício de mindfulness, tem uma revisão da prática de tarefas, né? Que eu vou explicar o que são essas tarefas. A gente vê a habilidade do último encontro, apresenta um novo conteúdo, nova habilidade a ser ensinada e tem um fechamento, né, com a fala de cada participante sobre um fato, algo observável na sessão em grupo que mais chamou a atenção dele. Antes de entrar aqui, é importante dizer que o treinamento de habilidades da DBT, ele não é uma intervenção terapêutica, ele é uma intervenção psicoeducativa. Isso é, a gente ensina nessas habilidades. A ideia de ter outra terapia, né, psicoterapia individual, é que eles possam levar o que eles aprendem, né, essa habilidade aprendida, para dentro da psicoterapia individual, e lá eles trabalham as questões particulares deles, né. Então, é importante, sim, que ele tem todo esse modo de ter um ambiente, né, de aprendizado. Então, com canetas, que eles tenham um lugar para anotar, né, e que tem essa questão da aprendizagem. Então,
a gente escolheu dentre as habilidades de regulação emocional e de tolerância ao mal-estar, que são as que têm evidências de efetividade para usuários de substâncias. A gente escolheu algumas delas e concluiu em 13 sessões, tá? Então, a gente fez 13 sessões, sendo que, pensando no tempo que eles ficam, dos participantes nos locais de tratamento, então a gente fazia 2 sessões por semana, tá? Então, uma no início da semana, outra mais no final da semana, então num horário em que a instituição liberava. Começando na primeira sessão, então a gente já fazia essa apresentação do grupo, né? Eles já se conhecem, mas é importante sempre fazer as combinações do grupo, né? As questões gerais e poder falar sobre o grupo, como é que é esse formato, né? Discussões das metas de regulação emocional. Então, nesse primeiro momento, a gente explica essa questão que é o modelo de aprendizagem que eu acabei de falar, e que sim, cada sessão eles recebem uma ficha com o conteúdo que a gente trabalhou, por exemplo, as metas, né, da regulação emocional, que é o primeiro. Então, a recebe uma ficha que é em branco, que é a ficha do conteúdo, e cada sessão ela tem uma tarefa, né? Que é uma tarefa que tem a ver com o conteúdo que a gente falou na sessão, que é uma ficha de tarefa. Essa ficha de tarefa, todas elas são em alguma folha colorida, para que eles consigam diferenciar e ter isso bem claro qual é essa ficha. As fichas de tarefa são tal e qual estão no manual de treinamento de habilidade de regulação emocional da DBT, né, oficial. Então, escolheu essas fichas e a gente fez essas fichas, imprimiu essas fichas para eles. Cada usuário, cada paciente também recebe uma pasta, uma caneta e uma prancheta para acompanhar os grupos, a explanação dos conteúdos e poder ter essa pasta para ir colocando as fichas, tanto de conteúdo quanto as fichas de tarefa. Bom, então essa é a primeira, a gente explica nessa primeira sessão. Depois, então, a gente fala sobre o que torna difícil regular as emoções. Então, a gente vai explanar sobre a função dessas emoções, né? O porquê dessa dificuldade de regular as emoções, sendo uma habilidade inicial de psicoeducação de emoções. Depois, na terceira sessão, a gente fala sobre aprender a identificar e nomear as emoções. E isso é muito importante, porque se a gente não identifica o que a gente está sentindo efetivamente, e a gente não sabe nomear o que a gente está sentindo, como que a gente vai lidar com isso? Então, essa sessão é muito importante e fica muito clara a dificuldade que esses usuários de crack apresentaram para identificar e nomear suas emoções. Então, é uma sessão que é extremamente relevante para essa intervenção. Na sessão 4, então, a gente começa com as habilidades de modificações da resposta emocional, que aqui também eu estou utilizando tal e qual os nomes das habilidades que são trazidas pela literatura da DBT. Então, na quarta sessão, a gente trabalha a verificação de fatos, de verificar se a nossa emoção, aquilo que eles identificaram e nomearam, que estão sentindo, tem a ver com os fatos ou com a interpretação que eles estão fazendo daquele fato. Na sessão 5, a gente continua com a modificação de respostas emocionais e trabalha a questão de resolução de problemas, né? Resolução de problemas emocionais, caso a nossa emoção tenha a ver com esses fatos, então a gente tem que ver o que a gente pode resolver. E de uma ação oposta, isso é, de fazer o oposto que nosso impulso está fazendo, se acaso não tem a ver com os fatos, tem a ver apenas com a interpretação desse usuário. Isso é para aprender, então, a ter respostas efetivas. Então, bom, eu tenho um impulso, né, de usar a substância quando eu estou num sofrimento intenso, porque algo fez eu ter um gatilho
uma lembrança traumática, né? Então, ao invés de usar a substância, vou agir de forma oposta a isso e vou sim lidar com isso na minha terapia, com alguém, então, outras habilidades aprendidas. Na sessão 6, a gente vai aprender. Só um pouquinho, gente, que aqui. Opa, saiu. A gente vai aprender a modificação, né? Continuar aprendendo essa modificação de respostas emocionais. Então, a gente usa 2 sessões para isso, que é importante, né? Porque são habilidades relevantes, muito relevantes quando a gente fala de regulação emocional. Na sessão 7, a gente tem uma habilidade de tolerância ao mal-estar. Então, a gente ensina eles habilidades para alterar a fisiologia do corpo diante das fortes emoções. Lembra lá quando eu falei das vulnerabilidades, né, emocionais, em que sim, a gente tem a questão de maior sensibilidade, intensidade e de retorno mais lento, né? Então, essa parte fisiológica é muito importante quando a gente está em crise, de conseguir diminuir, conseguir fazer com que eu me acalmar, né, fisiologicamente, assim como, na mesma questão de tolerância ao mal-estar, aprender habilidades de distração, de se acalmar e de melhorar aquele momento que talvez não seja legal, com habilidades, com comportamentos que sejam funcionais, que não tragam consequências negativas, que sejam alternativas do uso do crack e do uso de outras substâncias. Na sessão 8, a gente vai ensinar sobre o que eu não posso controlar, né? Aquilo que eu não posso controlar, né? Aquilo que existe pela aceitação radical e da disposição dessa aceitação. Então, aqui também é bem importante uma sessão que os usuários trouxeram como muito relevante, porque muitas das coisas que eles passaram, essas experiências traumáticas, né, que vivenciaram, vai estar ali, está no histórico dele, faz parte desse passado. Então, trabalhar a disposição para aceitar que isso aconteceu, não é se resignar, não é dizer que acha isso ok e dizer amém, né, que eu brinco com eles, mas sim para dizer dessa aceitação radical, de aceitar que isso aconteceu e que eu não posso fazer algo sobre o passado, mas que eu posso fazer algo sobre o que eu quero do meu futuro. Na sessão 9, a gente trabalha quando a crise é uma adição. Então, existe na DBT algumas habilidades de tolerância ao mal-estar que são especificamente sobre a adição, né? Então, aqui uma delas é aprendendo sobre a abstinência dialética, sobre a mente límpida e as habilidades para lidar com as emoções relacionadas ao consumo da substância. Então, se a gente pega lá, vocês vão lá no manual, quem tiver interesse, né? Pegar e podem também me mandar e-mail depois que eu posso falar um pouco mais e dar exemplos de literatura. Então, são habilidades que estão bem presentes no nosso dia a dia, quem trabalha com usuário de substâncias, mas que daí, então, eles trazem essa questão com os pressupostos da DBT. Na 10ª sessão, a gente trabalha como aprender a reduzir a nossa vulnerabilidade emocional. Vulnerabilidade emocional entra a questão de, por exemplo, dormir bem, comer bem, então ter uma rotina, né? Então, conseguir fazer coisas que não vão deixar a gente estar tão vulnerável a ter emoções negativas e entrar num sofrimento intenso. Além de, sim, falar sobre acumular emoções positivas a curto e longo prazo, que também é uma habilidade de regulação emocional importante para a gente diminuir essa vulnerabilidade emocional. A gente tem o encerramento do grupo, feedback e avaliação do grupo, né? De fazer isso. E na 12ª sessão, a gente faz, então, a reavaliação do pós-teste, de testes que a gente fez de TEP, de depressão, ansiedade, né? De craving. Na sessão da 10ª, e aqui só tá até a 10ª, porque, bom, quem não está fazendo a pesquisa, encerra o grupo neste momento. Na sessão 11, uma coisa que se tornou extremamente relevante, né, foi que a gente entrega
para esses usuários um certificado simples, tá? Mas de que o certificado de que ele concluiu o tratamento, tá? Essa intervenção completa. Isso é um reforço, né? Na questão comportamental de pensar um reforço daqueles que se propuseram participar. Né? Então, lembrando que isso é uma intervenção voluntária, né? Não é uma intervenção que era obrigatória para usuários dentro dentro dos locais de tratamento. E isso se tornou muito impactante, porque os usuários trouxeram, assim, muitas vezes, assim, falas do quanto que esse certificado representou a primeira coisa que voluntariamente ele estava terminando depois de muito tempo, né? Que ele estava finalizando, que eles queriam mostrar para a família. Então, isso se tornou algo bem relevante, né? O certificado, assim, e entra junto naquela questão quando a gente fala do reforço de consciências. Então, é bem importante esse final dessa intervenção. Bom, quando eu falei lá que é importante a viabilidade, era importante, sim, a gente pensar nessas questões de contextos naturais, se essa intervenção é factível, né, nos locais de tratamento para esses usuários de crack. Então, sim, a gente viu que a implementação era factível, o contato, né, super acessível com as instituições. A gente teve que só adaptar. A nossa ideia era que teria uma duração de 1h30 cada sessão e seria uma sessão semanal, mas a gente teve que adaptar, diminuir para 1 hora, desculpa, pessoal, para adaptar o cronograma das instituições e fizemos 2 sessões semanais. Os profissionais, a equipe, né, coordenação, deram feedback bom e é uma intervenção de baixo custo financeiro. Então, tivemos uma participação regular desses participantes, né, baixa adesão, a gente teve uma adesão, os participantes que não concluíram foram só participantes que saíram do tratamento como um todo, nenhum desistiu ao longo das sessões. Teve um problema na questão das tarefas, tivemos uma baixa adesão e muitos falaram que as tarefas eram difíceis porque era muito rápido o tempo entre as sessões, então é algo que a gente tem que pensar em adaptar. E o reforço positivo que eu já falei para vocês, o fornecimento certificado foi essencial. Bom, gente, então eu quis trazer brevemente isso, né? Gostaria muito de estar aí com vocês ouvindo para a gente poder conversar mais sobre essas questões, mas me coloco super à disposição para vocês por meu e-mail que está aqui. E espero que tenham gostado desse breve relato sobre essa intervenção, que pode auxiliar bastante nos usuários de substâncias de crack que tenham passado por experiências traumáticas e maus tratos na infância. Então, muito obrigada, pessoal. Novamente, peço desculpas por não estar presente, mas por uma questão de saúde eu não pude estar. Espero que tenham gostado e fico à disposição. Obrigado e bom resto de evento para todos vocês.